que eu particularmente me preocupo. Eu escrevi um artigo sobre isso recentemente, o uso e abuso, né, dessas medicações da parte da pessoa mais jovem. O que é que... e isso nas baladas é muito frequente. Eu digo porque os pacientes dizem pra gente, mistura algum tipo de droga, como êxtase, né, e junto com Viagra. De propósito. De propósito, né, para ficar doidão e o pinto pronto, entendeu? Para ir para aqueles sexos loucos, né? Então, isso, vários pacientes já me disseram isso. É muita loucura, viu? Não, pelo amor de Deus. E isso leva, por exemplo, a um aumento de doença sexualmente transmissível de lascar. Por quê? A minha geração, a geração de Coxinha... Coxinha, tu tem quantos anos? 47. Pronto. E eu tenho 42. Você tem quanto? Tenho 33. 33, você tem 28. Porque eu estou perguntando a idade de vocês. Porque nós, eu e Coxinha, nós vimos... eu vi Magic Johnson ter o diagnóstico de AIDS. Eu vi Cazuza morrer de AIDS. Então, nós vimos grandes astros no mundo morrer de AIDS. Me fala aí um grande nome, nacional ou internacional, que morreu de AIDS nos últimos 10 anos. Não tem não. Não tem. Não. Então, nem é mais um não negócio tem, assim. A não galera tem. nem pensa A mais, não vou minha usar camisinha pra não pegar AIDS, né? Isso é pra não engravidar. A minha geração teve medo da HIV. A geração atual, jovem, não tem medo. Então, a gente cresceu dizendo, eu tenho que usar a camisinha por causa do HIV. Se assustava. E hoje está se aumentando a doença sexualmente transmissível. Essa é uma das situações. Por exemplo, sífilis. Sífilis é uma doença secular, milenar, da Idade Média. Está aumentando. Está aumentando no Brasil, está aumentando em João Pessoa. Sífilis. Por quê? Exatamente por causa do não uso mais de preservativo. Está aumentando a doença sexualmente transmissível. Não se tem medo mais do HIV. E a pílula do dia seguinte. Então pronto, é pílula para lá, pílula para cá. E aí, a pílula do dia seguinte dá um desarranjo na mulher. Essas medicações dão vários desarranjos nos homens. E outra coisa, cria-se algum tipo de dependência. No mínimo psicológica, de uma pessoa que não precisa de um remédio, ficar tomando ele. Por exemplo, você está com alguma dor agora? Você está sentindo dor em algum lugar? Só na orelha, mas... tá estourado. Você vai tomar uma dipirona agora só para tomar? Não. É a mesma coisa. Então, você não vai ficar tomando qualquer coisa só para tomar. Não adianta. Não tem justificativa para isso. Né? E outra coisa que aí, cientificamente falando, a gente tem que discutir. Nós temos 21 anos dessa droga. Mas o que é que essa droga vai fazer no tecido do indivíduo sendo utilizada sem necessidade? Não me faça essa pergunta. Não sei. Não tem esse estudo. Não tem esse estudo dizendo... um adolescente que começou a tomar esse tipo de remédio muito cedo, sem precisar. Ele começou a tomar com 15 anos. Quando ele tiver 45, 30 anos depois, tem alguma consequência? Não sei. Nem a medicação não tem 21, como é que eu vou saber o efeito? Gera disfunção erétil isso? No mínimo, uma dependência psicológica gera. Né? E aí vai gerar outras disfunções endoteliais no tecido? Não sei. Não sei. Por quê? Porque não tem tempo para isso. Né? A mesma coisa, perguntar 5 anos pós-Covid, você pode ter isso ou aquilo? Não sei, não tem 5 anos pós-Covid ainda. A mesma coisa, entendeu? Então a gente não sabe do efeito, fora o psicológico, no tecido do pênis desse indivíduo que está tomando de maneira errada. A gente não sabe. Você acha que deveria ser mais controlada essa venda, sei lá, você tem que ter, por exemplo... Não acho. Eu não acho que a gente tem que resolver um problema criando outro. Né? Porque aí você vai punir o paciente que precisa, né? Para tentar corrigir o do paciente que está tomando errado. Eu não acho que tenha que evitar um controle maior. Por exemplo, há um controle
para o uso da testosterona injetável. Existe. Você precisa dar uma receita, você precisa botar o CPF do médico, você precisa botar o CID. Isso impede o uso errado da testosterona? Não. Impede. Então, não acho que controlando essas medicações vai ser solução. Eu acho que a gente tem que fazer um debate científico elevado, a gente tem que chamar a responsabilidade das sociedades, como a Sociedade Brasileira de Urologia, como o Conselho Federal de Medicina, como a Associação Médica. Nós temos que ter espaços de discussões com a sociedade como esse, né, para mostrar o que é o certo e o que é o errado, né, e fazer uma sociedade mais entendida e mais educada. Isso é educação em saúde. Né? Eu acho que isso a gente tem que fazer com o uso inadvertido de remédios, o uso inadvertido de medicações para disfunção sexual, o uso de anabolizantes que está fazendo muito mal, né, a muita gente. Testosterona é ruim? Não. Testosterona é excelente para quem precisa e muito ruim para quem não precisa. Né? Então, o problema não é que o Viagra seja ruim, não é que a testosterona seja ruim. O problema é o mau uso, ou usar para quem não pode usar. Essa é a questão.